Meus irmãos, bom estarmos aqui nesse dia. Hoje é o dia do Senhor, é o dia que nós temos a alegria, o privilégio de poder cultuar ao nosso Deus. Isso para nós sempre deve ser motivo de gratidão, por ver a tão grande condescendência do Senhor Deus para conosco, de permitir que pecadores como nós nos aproximemos dele através de Cristo, para cultuá-lo, para adorá-lo. Eu convido os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 19, até o versículo de número 47. Eu não vou pregar todo esse texto, mas uma boa parte dele, porque nós estamos pregando, pela graça de Deus, sobre o Evangelho de João. Então, eu vou estar pregando até o versículo de número 21. Então, do versículo 19 até o 21, e depois, à noite, nós vamos dar sequência a esse estudo. Eu quero ler do versículo, portanto, do versículo 19 até o versículo 47 do capítulo 5. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem ele quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, se na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica ao meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter de vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus.
Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeste. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Deus bendito, santo, nós te louvamos, te adoramos pelo Deus que o Senhor é. Te louvamos pela tua tão grande misericórdia para com pecadores como nós. Te bendizemos, ó Deus, pela sua tão grande salvação, esta redenção planejada, idealizada na eternidade, para redimir pecadores indignos e miseráveis como nós. Nós, nesta manhã, Senhor Deus, nos aproximamos de Ti para Te cultuar, para bendizer o Teu santo nome, para expressar louvores à Tua pessoa, reconhecendo Tua grandeza, Tua majestade, reconhecendo que o Senhor domina sobre tudo e sobre todas as coisas, que nada acontece neste universo sem a Tua sábia e devida permissão, e tudo o Senhor faz para a glória e para o louvor do Teu nome. Nesses momentos que temos vivido, Senhor Deus, de dificuldades no mundo todo sobre esta pandemia, a nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. É o Senhor que sabe todas as coisas, e o Senhor usa todas as coisas para a glória do Teu próprio nome. Nós temos a plena certeza e segurança de que o Senhor sempre será exaltado sobre todas as coisas, que o Senhor sempre fará tudo de acordo com Teu querer. Isso é para nós motivo de conforto, consolo, porque nós sabemos que todas as coisas estão patentes aos Teus olhos e que tudo o Senhor faz para aquilo que lhe aprouver fazer, para aquilo que visa a Tua glória, mas também visa o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, por Tua tão grande bondade para conosco. Agradecemos pelo privilégio que temos de mais uma vez podermos ser expostos à Tua palavra. Suplicamos a Tua graça. Peço que o Senhor seja gracioso conosco. Abençoe a mesma. Torne-a vívida, eficaz na nossa mente e no nosso coração. Me habilita, Senhor meu Deus, a pregar a Tua palavra e habilita cada um dos que estão ouvindo a Tua palavra para que não somente possam entendê-la pela iluminação do Teu Espírito Santo, mas possam ser levados à fé na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim eu Te peço, assim eu oro com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós cremos que a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Ela é a revelação daquilo que Deus quis se fazer conhecido a nós. Nós cremos de todo o nosso coração que aprove a Deus, quis Deus se fazer conhecido a nós. Ele se faz conhecido na criação, mas Ele se faz conhecido de modo especial na Sua palavra. A palavra de Deus é o registro desta revelação. Deus inspirou, Deus guiou pelo seu Espírito Santo homens para registrarem esta revelação. É aquilo que Ele quis revelar acerca do seu ser, da sua pessoa. É aquilo que Ele quis revelar acerca dos seus eternos propósitos. Mas ela é, acima de tudo, a revelação da sua tão grande salvação. A Bíblia nos revela o plano eterno de Deus para a salvação, para redimir pecadores. Este é o assunto das Escrituras. Ela trata acerca da redenção, da salvação do nosso Deus.
e ela trata de uma única pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela revela a Cristo. Toda a Escritura, ela contém a revelação acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João tem este propósito, de revelar a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é. E Ele tem o propósito de revelar quem Ele é na sua deidade, na sua divindade. Nós precisamos entender que Ele não é um homem dotado de um elemento divino. Ele também não é um homem com uma suprema consciência de Deus, ou um homem que estava numa perfeita comunhão com o Senhor Deus e pleno do seu amor. Ele é homem, mas Ele é Deus, Ele é divino, Ele é o Filho de Deus. O que João vai nos revelar é justamente isto. Ele começa o seu evangelho ressaltando esta verdade. Ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele ainda vem dizer: e o Verbo se fez carne, se fez homem, e habitou entre nós. E ele diz: nós vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Ele quer revelar a deidade, a divindade de Cristo, que antes de todas as coisas existirem, nós podemos perguntar: o que existia? Antes de ter as coisas visíveis e invisíveis, o que existia? Nada. Não, existia o Deus triuno, eterno, perfeito. Ele é o Deus autoexistente. Ele é o único ser que tem nele mesmo existência e que não depende de ninguém e de nada. Ele subsiste em si mesmo. É o Deus eterno, que de eternidade a eternidade é Deus. Mas quando nós vamos ver João dizendo: este Deus foi que criou todas as coisas, e nós compreendemos de uma maneira, à luz das Escrituras, que é Ele, a vida que cria a matéria. É o Deus vivo, verdadeiro, criando todas as coisas. Não é da matéria que vem a vida, é porque Deus existe e Ele cria todas as coisas, todos os seres. João escreve este evangelho com o propósito de que nós venhamos saber ou crer que Jesus é o Filho de Deus e que nós, crendo nele, nós venhamos ter a vida eterna. Esse é o propósito deste evangelho: revelar a Cristo, revelar quem Ele é. E o texto que nós lemos, ele está dentro do contexto que nós já temos pregado ou pregamos nos últimos domingos, que é sobre a cura de Jesus para um paralítico. Ele vai ao tanque de Betesda, para curar este paralítico. E como nós já vimos, a sua ida ali àquele templo é digamos assim, ele tem uma iniciativa de ir porque ele tem um propósito, Ele faz isso, se a gente puder dizer assim, de uma maneira proposital. Ele toma a iniciativa de ir ao tanque e curar aquele homem, para que nessa circunstância, tanto da cura, quanto do contexto que ele está ali, que vai, de fato, ele faz isso para revelar algo sobre si. Ele vai revelar algo sobre a sua pessoa. Ele sabia que quando ele fosse ali naquele tanque e curasse aquele homem, ele sabia que os judeus iriam despertar digamos assim, um antagonismo contra a sua pessoa, porque eles vão acusá-lo de que ele está quebrando o quarto mandamento, de que ele está curando no dia de sábado.
Mas como eu falei, ele faz isto aqui de uma maneira proposital. Ele quer não só instruir, trazer ensino, verdades sobre o sábado, como nós vimos domingo passado, mas ele quer trazer, revelar a quem ele é. Ele quer revelar a sua bendita pessoa. Nós vimos domingo passado sobre duas verdades, na realidade há três verdades aqui sobre este texto. Nós já vimos dois ensinos. Primeiro é que ele revela-se como Salvador misericordioso. Quando ele vai ao tanque para curar aquele paralítico que há 38 anos sofria, ele vai ali para revelar algo do seu caráter. Ele é o Salvador misericordioso, porque a misericórdia é, de fato, essa compaixão. É ele se compadecendo do sofrimento deste homem. É um sofrimento físico, mas é para mostrar que ele, na sua pessoa, ele é pleno no seu caráter de misericórdia. Isto revela a sua compaixão, não só pela cura deste homem, mas a sua compaixão pela salvação das almas. A razão da vinda de Cristo a este mundo, única razão para ele vir, não está em nós, não está nos pecadores, está no grande amor de Deus em se compadecer de pecadores indignos e miseráveis. E ele vai ali para revelar que ele é o Deus, que ele é aquele que tem misericórdia. Ele se compadece deste homem que está sofrendo, mas ele quer revelar que ele se compadece de pecadores que padecem, que sofrem por causa das consequências da queda, por causa do estado miserável e lastimável que o homem passou a estar devido à queda. Mas ele também revela a segunda coisa que ele quer instruir aqui, é que o sábado é o dia de misericórdia. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o verdadeiro legislador da lei moral. E ele, portanto, é o único que dá a verdadeira interpretação quanto à guarda do sábado. Nós vimos domingo passado sobre este mandamento no Antigo Testamento. Nós vimos como os fariseus compreendiam a guarda do sábado, como eles colocaram leis, regras legalistas, que tornaram este dia um dia pesado, um dia cheio de meticulosidade, de regrinhas, de normas, e que essas regras que eles deram, essas interpretações, passaram a ter o mesmo peso de autoridade. Quando alguém quebrava uma regra que eles haviam criado, ou que eles haviam estabelecido, para eles diziam, esta pessoa está quebrando este mandamento. E aqui o Senhor Jesus vai justamente fazer isto, curar este homem no sábado, justamente para instruí-lo sobre aquilo que eles estavam, digamos assim, deixando de perceber e que não estavam fazendo naquilo que era devido se fazer nesse dia. Ele diz para aquele cego, ele não apenas diz, levanta-te, mas toma o teu leito, a tua maca e anda. Ele está ali fazendo duas coisas. Primeiro, ele está dando uma ordem de cura, ele está ali restaurando ou regenerando o seu corpo físico. Mas ele também dá uma ordem, toma o teu leito e anda, porque para os judeus aquilo seria visto como o quê? Um trabalho. Este homem está trabalhando no sábado, mas ele não fazia isso todos os dias. Ele obedece. E então, quando isso vem despertar, é claro, a indignação dos judeus, e ele, ao curar este homem no sábado, ele está dando a verdadeira interpretação da guarda deste dia nesse aspecto, entenda bem, nesse aspecto, em que os judeus não estavam mais cumprindo isto, né? Como nós vimos vários textos deles, o Senhor Jesus pergunta, é lícito curar? É lícito fazer o bem no sábado? E aqui ele está dizendo, o sábado foi feito pelo Senhor Deus, estabelecido pelo Senhor Deus, e este é o dia que nós temos para quê? Para fazer o bem, para se compadecer dos necessitados, para assistir aqueles que precisam
da nossa assistência, de misericórdia. E este é o dia que Deus estabeleceu. E este é o dia que o Senhor Jesus, portanto, está fazendo isto para despertar o interesse deles e tirar o legalismo deles. Em outras palavras, levá-los a ter o coração afeiçoado pela necessidade dos homens, pelas necessidades tanto materiais quanto espirituais. Nós vimos que o mandamento permanece, porque o mandamento da guarda do sábado está na lei moral. Este mandamento continua, mesmo ele tendo aspectos cerimoniais, mesmo ele tendo aspectos, digamos assim, civis, mas o princípio presente no quarto mandamento continua. Ele continua o mandamento. O que mudou? Mudou o dia. O nosso sabate, o nosso sábado, agora é no primeiro dia da semana. Por quê? Porque os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana, porque neste dia o nosso Senhor ressuscitou. E este dia aponta para Cristo. Ele é o nosso descanso. Ele é o descanso da nossa alma. Este dia, portanto, nós guardamos o princípio, o mandamento permanece, nós o guardamos da mesma forma, claro, tirando aquilo que está do aspecto cerimonial e do aspecto civil, que era unicamente para a igreja do Antigo Testamento como uma nação. Mas isto permanece. Então, este é o dia que nós cristãos devemos usar para, além de cultuar ao Senhor Deus, seu dia separado para o culto divino, esse é o dia que temos para o descanso dos nossos corpos físicos, descansar das nossas atividades de 6 dias, e agora este é um dia que também nós temos para dar assistência aos que necessitam, ou para fazer obras de misericórdia, fazer o bem aos que necessitam, tanto da nossa assistência material quanto espiritual. Mas há uma outra verdade aqui, e é isso que nós vamos meditar hoje, é que o Senhor Jesus aqui, ele vai, digamos assim, aceitar, depois de tudo isso que os judeus falam, de que ele está quebrando o sábado e tentam matá-lo, eles vão dizer que ele está se fazendo igual a Deus. E é justamente isto aqui que Jesus quer que eles venham saber, conhecer quem ele é, que ele é igual a Deus Pai. Meus irmãos, nós vamos meditar sobre este tema, né? Jesus é igual a Deus Pai, né? O tema dominante na passagem é que trata de Jesus, da sua relação com Deus, e ele chama Deus como o seu Pai. Veja aí no versículo 16. No versículo 16, os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Então, eles começam a ter uma oposição a Cristo, porque ele curou este homem no sábado. E dentro da regra deles, das normas que eles estabeleceram, este não era o dia de cura. O Senhor Jesus então vai estar sendo perseguido porque eles veem isso como um trabalho, digamos assim. E eles então passam a perseguir. E aí que o Senhor Jesus vai dizer: mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando o Senhor Jesus faz esta declaração, eles então não apenas passam a perseguir o Senhor Jesus por causa da quebra do sábado, mas eles passam a ter digamos assim, um ódio para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque para eles ele está blasfemando. Ele, ao afirmar que Deus é o seu Pai, eles vão então dizer aqui no versículo de número 18, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, e fazendo-se igual a Deus. Aqui então é que nós vamos ver que o Senhor Jesus, ao fazer isto, ao declarar, né, que ele trabalha, e nós já vimos sobre isso, né, não é sobre a obra da criação, mas é a obra da providência e da obra da redenção. Deus Pai, ele continua, é ele que guarda, que sustenta toda a sua criação.
mas é ele que continua salvando pecadores, indo atrás, buscando por meio de Cristo Jesus. Então, ao fazer esta declaração, eles então dizem, olha, ele está blasfemando, porque ele está dizendo que ele é igual a Deus Pai. Meus irmãos, como é que nós vamos entender, além de, digamos assim, precisamos entender esse texto, mas penso que esse texto, o Senhor Jesus não apenas traz instrução, né, quanto aquilo que ele quer revelar da sua pessoa, porque nós não vamos ver ele, digamos assim, não é contradizendo, mas nós não vamos ver ele refutando esta declaração. Ele não vem aqui corrigir que o que eles estão afirmando está errado. Nós não vamos ver. O que eles dizem? Que ele está se fazendo igual a Deus, igual ao Pai. Pelo contrário, nós vamos ver do versículo 19 em diante, nós vamos ver o Senhor Jesus pegando essa afirmativa dele e aí então expondo, explicando, mostrando acerca da sua deidade, da sua divindade. E isto, claro, o Senhor Jesus queria e faz isto de uma maneira proposital, ele vem revelar a sua pessoa, mas ele também aqui, nós precisamos entender que ele também está trazendo uma melhor clareza sobre uma doutrina, que é a doutrina da Trindade. Porque como é que nós vamos crer se ele diz que ele é Deus? E aí? São dois deuses? Ou há um só Deus? Este texto para nós traz uma melhor clareza sobre aquilo que ainda não é tão claro, digamos assim, no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento, com a encarnação do Filho de Deus, com a vinda do Espírito Santo, nós vamos compreender melhor esta doutrina, a doutrina da Trindade. Como eu falei, ele não repreende a afirmativa dos judeus, a declaração, ele não se opõe àquilo que eles haviam declarado quanto à sua pessoa, mas ele aqui vai então revelar a sua deidade. E nós vamos ver primeiramente este texto, este assunto à luz da doutrina da Trindade. Meus irmãos, nós cremos nesta doutrina. A doutrina da Trindade é uma doutrina distinta do cristianismo. Só o cristianismo, ela defende, ela advoga esta doutrina, esta verdade. Há inúmeras religiões monoteístas que creem num só Deus. Há religiões politeístas que creem em vários deuses. Mas só o cristianismo crê num Deus triuno. Só o cristianismo defende esta verdade. E quando nós afirmamos crer num Deus triuno, queremos dizer que cremos num Deus único, num único ser divino, indivisível na sua essência, em sua essência, ou indivisível no seu ser. É um Deus, um único Deus, um ser divino, que ele é indivisível na sua essência ou no seu ser, o qual subsiste em três pessoas distintas e inconfundíveis: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que cada um tem a mesma essência. Cada um das três pessoas da Trindade tem a mesma essência, não é fragmentada, mas podem relacionar-se entre si. Um único ser, um único Deus, mas em tripla personalidade. É onde nós temos a grande dificuldade de entender esta doutrina. E por quê? Porque nós somos um ser humano, uma única pessoa, com uma única personalidade. Nós não temos a personalidade do outro. Nós não somos semelhantes ao outro em personalidade. Mas quando nós vamos ver sobre Deus, nós vamos ver que ele é um ser tripessoal, ou de uma tripla personalidade. É o único ser divino, mas com três personalidades, que são iguais na essência, são iguais em glória, são iguais em tudo.
é um ser divino em três pessoas, tripla personalidade, três personalidades. Como eu falei, nós somos um ser unipessoal, nós somos uma única pessoa com uma única personalidade, mas Deus não é. Nós somos um ser humano com uma única personalidade, mas Deus não é. Ele é um Deus, um único ser divino em tripla personalidade, em três pessoas. Quando nós lemos isso, nós vamos entender que a Escritura revela a nós este Deus. Por isso que esta é uma das confirmações, uma da garantia que a Escritura não é um livro, não é um escrito de homens, porque jamais o homem iria escrever, ou jamais o homem iria falar sobre Deus do modo como Deus se revela a nós, um único ser divino em tripla personalidade. Mas as Escrituras nos revelam que há uma ordem entre as três pessoas da Trindade. Primeiro o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Mas em que sentido é que nós vamos entender esta ordem? Ou em que sentido é que nós vamos entender esta subordinação? Meus irmãos, primeiro do aspecto negativo, nós não podemos entender que há uma ordem, uma subordinação, que primeiro Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós não podemos entender esta ordem, essa subordinação, não no sentido temporal. E isso, melhor dizendo, que o Filho e o Espírito Santo, eles não são eternos como o Pai. Precisamos entender, não, eles são eternos, eles são igual, tanto Deus Filho quanto Deus Espírito Santo é eterno, igual ao Pai. Então essa, digamos assim, essa ordem não é no sentido temporal, né? De que um é eterno, o outro não é, não. É no sentido de que o Filho e o Espírito Santo, eles são eternos tanto quanto ao Pai. Não é também no sentido de dignidade, né? Esta ordem não é no sentido de dignidade, e não há no sentido de que não há diferença de grau e dignidade entre as pessoas da Trindade. A pessoa do Pai não é em nenhum sentido mais perfeito ou digno de que as pessoas do Filho e do Espírito Santo. Não é também quanto à sua essência. Esta ordem não se refere quanto à sua essência. A essência divina é a mesma das três pessoas. Tanto Deus Pai quanto Deus Filho têm a mesma essência. Deus Pai não é mais Deus, digamos assim, do que Deus Filho e do que Deus Espírito Santo. A ordem, como nós vamos entender então esta ordem? Esta ordem nós podemos entender dentro do plano eterno de Deus, ou dentro da aliança que Deus fez entre a sua triunidade. Na eternidade, Deus fez uma aliança quanto à criação e quanto à redenção. E esta ordem, portanto, só pode ser vista neste sentido, neste aspecto, que na eternidade, Deus Pai resolveu salvar pecadores. Quis Ele. A salvação, entenda bem, ela é uma prerrogativa de Deus. É Deus que decidiu. Quis Deus salvar. Quis Deus manifestar a sua misericórdia a pecadores. Então houve o que nós vamos entender nas Escrituras, uma aliança, um pacto eterno para a redenção. Deus Pai resolve salvar. E Deus Filho, então, teria que vir a este mundo, assumir uma natureza humana e fazer aquilo que o pecador não mais podia fazer por si mesmo. Ele teria que vir a este mundo, assumir uma natureza humana, ele teria que obedecer à lei perfeitamente, sendo ele o nosso substituto. Nós quebramos a sua lei, entenda bem, nós quebramos todos os 10 mandamentos. Não tem nenhum mandamento, pelo menos eu posso falar de mim, que eu não tenha quebrado contra o Senhor, meu Deus. Todos os mandamentos eu quebrei, todos os mandamentos os homens quebraram. E o único modo de Deus salvar pecadores é que estes cumpram perfeitamente a sua lei.
obedeçam perfeitamente a sua lei. O único modo de Deus relacionar-se com o pecador é que este tem que ser justo, perfeito, íntegro. Ele não pode ser achado em culpa, ele não pode ser achado em quebrar o mandamento. E a pergunta é, quem de nós, qual homem, por causa da queda, não quebrou nenhum mandamento? Por isso que Paulo vai dizer, todos são o quê? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum que possa ser declarado, este é íntegro, perfeito. Nunca quebrou nenhum mandamento, nem pensamento, nem palavra e nem ações. Então o filho teria que vir e assumir uma natureza humana e obedecer perfeitamente à lei. Mas o filho teria que morrer no lugar de pecadores culpados. Isto está dentro do plano da redenção. E é quando nós vamos entender esta ordem ou esta subordinação entre as três pessoas. Não é temporal, não é na essência, não é na dignidade, mas é com relação à obra da criação e da redenção. Quanto ao Espírito Santo, ele aplicaria ou ele aplica a obra da redenção no coração dos eleitos. Nós cremos nesta doutrina, e esta é a doutrina que nós vamos então ver de uma maneira tão clara no Novo Testamento. E aqui o Senhor Jesus, ele está trazendo para si, e ele está afirmando que ele é um com o Pai. Ele aceita a declaração dos judeus, mas ele não só aceita a declaração dos judeus, mas ele vai falar ou expor melhor acerca da sua deidade, da sua divindade. Um puritano chamado John Brown, comentando esse texto, ele diz o seguinte, ele diz que o Senhor Jesus, ele, assim como Deus Pai criou todas as coisas, ele o fez pelo Filho. Assim como ele é o governador de todo o universo, assim é o Filho. Assim como Deus Pai é o Salvador, assim é Deus Filho. Nós entendemos que o Senhor Jesus aqui não só está refutando aqueles que procuravam matá-lo, mas ele está respondendo aos judeus que estavam irados, porque eles tinham feito, ou melhor, o Senhor Jesus tinha feito uma declaração que eles consideravam como uma blasfêmia. Meus irmãos, o verso 19, e é quando nós vamos agora aqui ver a segunda, ou a razão, ou melhor dizendo, compreendendo melhor esse texto, o verso 19, a afirmação do Senhor Jesus é que ele é um com o Pai. Portanto, entendemos que ao dizer o Filho nada pode fazer de si mesmo, diz respeito à sua deidade, à sua divindade, diz respeito à divina glória do Filho de Deus encarnado. E nós podemos dar razão para isso, porque alguns acham que estas declarações aqui do Senhor Jesus se refere à humanidade dele e se refere a ele como o mediador, o Messias mediador da aliança. E não, ele não está fazendo aqui afirmações, digamos assim, quanto à sua deidade, à sua divindade. Mas podemos ver três razões quanto ao contrário desse pensamento. Primeiro, é que o Evangelho de João não é o Evangelho que enfatiza a humanidade de Jesus. João não tem o propósito de enfatizar a humanidade de Jesus ou enfatizar Jesus como servo. Quem faz isto é o Evangelho de Marcos. Nós vamos ver que o Evangelho de João, ele enfatiza o que? A deidade, a divindade. É como um comentarista diz o seguinte, é como se os três primeiros evangelistas falassem sobre a humanidade de Jesus. E precisamos saber que ele é 100% homem. Mas João vai dizer, ainda falta algo sobre esta pessoa. Que ele não é apenas um homem. Como eu falei, ele não é um homem com uma essência divina. Ele não é um homem que tem uma espiritualidade elevada. Não, ele é o Deus que se fez homem. E aí então João vai dar ênfase neste evangelho a respeito de quê? Da divindade, da deidade de Cristo.
A segunda coisa, a segunda razão para crermos que aqui o texto se refere à divindade de Cristo e não à sua humanidade, é que o Senhor Jesus aqui não estava refutando a acusação ou tratando de assunto quanto à sua humanidade. O Senhor Jesus estava aqui refutando aqueles que procuravam culpá-lo de quê? De blasfêmia. E eles estavam fazendo isso porque eles entenderam nas palavras que Jesus disse que ele era igual ao Pai, ou que ele se fazia igual ao Pai. A terceira razão, né, e é esta que nós vamos estudar aqui, é que Jesus diz que ele faz somente o que o Pai faz, né? Então aqui nós vamos ver esta razão, né, sobre esse aspecto de que Jesus é igual a Deus. É porque Jesus diz que ele faz somente o que o Pai faz. Meus irmãos, ele diz aqui que ele nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Aqui ele está afirmando, em outras palavras, que ele não pode agir independente do Pai. E a gente pergunta, por que ele não pode agir? Ou por que ele não pode fazer a não ser aquilo que o Pai faz? Porque em sua vontade, ele era absolutamente um com o Pai. E quando vamos entender a doutrina, ele está dizendo aqui que naquilo que ele faz, na sua vontade, ele não faz nada contrário àquilo que está na essência da deidade, da divindade e da trindade. Ele está dizendo que ele era absolutamente um com o Pai. Ele é o Deus Filho, então sua vontade deve estar em perfeita harmonia com o quê? Com a vontade de Deus Pai, com a vontade daquele que o enviou. Senão, como é que nós iríamos pensar? Se não houvesse essa harmonia entre a Trindade, se não houvesse esta perfeita harmonia na vontade do Pai com a vontade do Filho, nós iríamos pensar que seriam duas absolutas, mas conflitantes o quê? Vontade. Isso é que nós iríamos pensar. Há duas absolutas, mas conflitantes vontades. O que significa dizer que haveria dois deuses. Dois deuses com vontades distintas, mas conflitantes. Um faz algo independente do outro. Isso seria como que um fazendo e se opondo ao outro. Meus irmãos, isso seria contraditório aqui. O que o Senhor Jesus está dizendo é que ele, por ser igual a Deus Pai, a sua vontade estava numa plena harmonia com a vontade do Pai. Uma plena comunhão na sua vontade. E aí nós vamos ver que todo o ministério do Senhor Jesus Cristo terreno, naquilo que é revelado a nós nas Escrituras, nós vamos ver que nunca ele agiu de uma maneira independente. A sua vontade não era uma, digamos assim, e a vontade do Pai era outra. Nós vamos ver do início ao fim, revelado a nós nas Escrituras, que Jesus mostra que a sua vontade era igual à vontade do Pai. Ou que ele fazia somente aquilo que estava de acordo com a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é a mesma do Filho. É a mesma vontade, é o mesmo interesse, é o mesmo apreço, digamos assim. Não há duas vontades conflitantes. Um só Deus, um Deus, em tripla personalidade. Aqui ele está revelando a divindade de Cristo. Ele é divino, mas a vontade dele não é conflitante com a vontade do Pai. É por isso que ele diz, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer,
o Filho também semelhante o faz. Tudo que ele fizer, o Filho semelhante o faz. Entenda bem, todas as coisas, há uma perfeita harmonia na vontade, mas não só todas as coisas, mas tudo da mesma maneira, todas as coisas sendo realizadas da mesma maneira. O Deus eterno, e aqui revela a deidade de Cristo, né? E ele diz que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Ele não age independente, ele age de acordo com aquilo que está para a natureza da Trindade, tanto de Deus Pai quanto de Deus Filho. O Filho nada pode fazer. Aqui é uma declaração, meus irmãos, que ninguém podia fazer, a não ser que uma pessoa divina, no mais absoluto sentido do termo. Ele diz, porque o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir fazer o Pai. Como eu falei, ele não somente faz o que o Pai faz, mas ele faz de acordo, do mesmo modo, com aquilo que Deus Pai faz. Certamente, os judeus não erraram quando concluíram que o Senhor Jesus fez a si mesmo igual a Deus. Naquilo que eles ouviram, e aí onde está a diferença. Se a gente for ver o texto, meus irmãos, o Senhor Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eles ouviram, né? Eles ouviram as palavras e eles ouviram o modo como Jesus falou. E naquilo que eles ouviram e no modo como eles ouviram, eles entenderam que Jesus estava afirmando ser igual a Deus, que ele era um com Deus. E é por isso que o Senhor Jesus vai dizer que ele de fato é um com Deus, porque na sua vontade ele é igual a Deus. Ele só faz aquilo que o Pai faz, ou aquilo que ele faz está de acordo com a vontade da Trindade. E aí no versículo 20, ele vai dizer, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Aqui ele está revelando também que não há segredo entre a Trindade. Não há segredo, coisa oculta entre o Pai e o Filho, porque ele é o Filho de Deus, o Pai o ama. Lembra aquela declaração? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isto é dito porque ele tem uma perfeita afeição, ou eles mesmos têm em si uma perfeita afeição um para com o outro. Há uma inefável afeição do Pai para o Filho, e este amor é manifestado pelo Pai, mostrando todas as coisas. Não há restrição, não há algo oculto entre eles. Há a mais perfeita intimidade por causa da sua, digamos assim, co-igualdade. Eles são iguais. Então há uma perfeita intimidade entre a Trindade. O texto, para a gente compreender melhor, ele diz aqui, e o Filho lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis, né? Vocês sabem que tem coisas que a gente não revela para estranhos. A gente não revela para aquele que não tem intimidade. Mas para os íntimos, a gente revela, a gente mostra. E é de uma maneira só para ilustrar aquilo que Jesus está dizendo. O Pai ama, e esta relação da Trindade é uma relação de uma perfeita afeição, e o Pai é quem revela, quem mostra todas as coisas. E nós podemos compreender isso. Que mente seria capaz de compreender todas as coisas? Quem é que pode conhecer todas as coisas acerca de Deus e dos seus eternos propósitos? Nenhum homem. Nenhum de nós, o homem jamais teria capacidade. Nós, como crentes, nós entendemos que a nós
nós conhecemos a Deus, a mente de Deus, os eternos propósitos de Deus, porque Deus nos revela. É sua condescendência em nos revelar aquilo que Ele quer se fazer conhecido acerca de si, acerca dos seus eternos propósitos. E isso Ele faz pela pessoa de quem? Do Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, trazendo luz, compreensão, para que nós venhamos compreender, conhecer a mente de Deus. E essa é a verdade com relação à Escritura. A Escritura, ela é de uma natureza espiritual, porque ela é a mente de Deus. É Deus se fazendo conhecido. Nós precisamos, portanto, da iluminação do Espírito Santo para compreender, entender. E é o Espírito Santo que vai nos trazendo esta compreensão. Mas vocês sabem que esta compreensão, ela é, digamos assim, lenta, ela é devagar. Nós vamos compreendendo. Mas nós não compreendemos tudo de uma vez, e nós não compreendemos tudo com tanta clareza, nem nesta terra e nem no céu. Quando nós vamos ver, portanto, os anjos teriam a capacidade de conhecer, de compreender de uma maneira perfeita a mente, os propósitos de Deus, eles conhecem apenas em parte. Mas lembram que Pedro diz que os anjos desejam prescrutar, eles anelam saber, porque também para eles são seres criados finitos, e Deus vai revelando. A quem então? Somente quem conhece de uma maneira perfeita, e Deus Pai faz conhecido, revelado de uma maneira perfeita, somente a Cristo, porque Ele e somente Ele é Deus, igual ao Pai, e somente Ele conhece todos os eternos propósitos do Senhor Deus. Somente Ele conhece a mente, somente Ele conhece as decisões, somente Ele conhece de uma maneira perfeita todas as coisas. Aqui Ele está dizendo, porque o Pai ama o Filho. Esta é uma relação de uma afeição mútua, né? Há uma afeição entre a Trindade. E Ele lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta mostrará, para que vos maravilheis. E aqui entenda, é Cristo que vai se revelando a nós. E à medida que nós vamos conhecendo sobre a sua pessoa, seu ensino, suas obras, isto deve nos levar a ficar maravilhados, fascinados. Porque deve ser esta, digamos assim, ou deve ser este o resultado inevitável da compreensão de Cristo. À medida que nós compreendemos e sabemos quem Ele é, e nós fazemos de uma maneira sincera, humilde, crendo quem Ele é, nós vamos ficando fascinados, admirados, porque Ele vai descortinando, revelando a sua bendita pessoa. Meus irmãos, isso é algo tão admirável. Veja tão grande condescendência de Deus. Quis Deus se fazer conhecido a nós, e quis Deus revelar a sua bendita pessoa, a bendita pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo a nós. Isto é um privilégio. Como é que nós conhecemos? Como é que nós podemos conhecer e ficar maravilhado? Através da Escritura. É na Escritura, ou é a Escritura que revela a pessoa de Cristo. Nós temos os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo para compreender, conhecer esta bendita pessoa. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica a quem Ele quer. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também tem. Assim como Deus Pai tem poder em si mesmo, Deus Filho tem. E assim como o Pai vivifica mortos, Deus Filho ressuscita. Assim como Ele tem poder para dar vida àqueles a quem Ele quer, a quem Ele aprouver dar. Meus irmãos, aqui nos é mostrado de uma maneira tão clara esse aspecto da pessoa de Cristo, né? Não só do que Ele veio para fazer, digamos assim, não só no milagre que Ele fez, Ele regenerou o corpo de um homem que estava doente há 38 anos, e aqui nós vamos ver o seu poder agindo, mas Ele está trazendo para aquilo que depois nós vamos ver quando Ele tem um encontro com aquele homem. Lembra? Ele cura aquele paralítico,
depois ele, digamos assim, vai embora, mas ele encontra com aquele paralítico lá no templo. E por que ele encontra? Porque ele queria que aquele paralítico entendesse que a misericórdia que Jesus usou para com ele era para conduzir a pessoa dele, para que ele pudesse saber quem era o seu benfeitor. E o seu benfeitor não tinha apenas o propósito de regenerar o seu corpo físico. O seu benfeitor tinha o propósito de regenerar a sua alma, dar vida àqueles que estão mortos. E esta é a condição de todos os homens pecadores. Todos nós estamos numa condição, por causa da queda, que nós estamos o que? Espiritualmente mortos, separados de Deus. Todos nós já nascemos espiritualmente mortos. E é somente Deus e o seu Filho que pode ressuscitar e dar vida, primeiro aos mortos espirituais. Quando nós vamos entender a obra da regeneração, entenda que a ação do poder de Deus vivificando, dando vida àqueles que estão mortos. Uma compreensão para a gente que Paulo mostra, ele diz, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que opera no coração daqueles que estão mortos espirituais. Isto é o que é maravilhoso. É isto que é tão admirável, porque Cristo vindo e recriando e regenerando todas as coisas. Ele começa com o homem, com a alma, regenerando, dando vida, mas a redenção plena só será realizada na sua segunda vinda. Aqueles que creram ou creem em Cristo, estes são vivificados, ou estes são regenerados. E são palavras sinônimas, são ou nasceram de novo. É a plena redenção da alma, mas nós ainda estamos no corpo que ainda não foi redimido, que ainda não experimentou a plena redenção. A alma redimida, mas o corpo ainda não redimido. Quando é que acontecerá isto? E aí ele vai dizer então, que vem a hora que vos digo, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e as que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui ele está, depois ele vai aqui mostrar de uma maneira tão clara. O que envolve isto é o que ele está dizendo, assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. A salvação é uma prerrogativa do Senhor Deus. É Ele quem dá vida. Mas aqui nós vamos ver primeiramente a regeneração da alma. Ele vivificando, Ele tornando-nos novas criaturas em Cristo Jesus. Ele nos faz uma nova criatura, nos faz nascer de novo. É isso que Nicodemos não entende. Jesus diz para ele, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. E essa é a mesma verdade que é dita a você. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Quem é que dá vida? É Cristo. Mas por que Ele dá vida? Qual a razão da vida? É porque nós estamos mortos espirituais. O que caracteriza um morto? O que caracteriza um morto? É que ele não reage a nenhum estímulo. Você pode falar, você pode beliscar, você pode chorar, ele tem tudo, tem mão, tem olhos, suas mãos não fazem o que é correto, tem olhos, mas não vê mais, seus membros não reagem mais a nada. É desta maneira que o homem está. Ele está morto espiritual. Ele não reage ao estímulo do Evangelho. Ele não reage à voz que ele ouve.
mas é somente quando o próprio Deus vem e vivifica, ressuscita. Por isso que esta é uma obra admirável, maravilhosa. É nisso que ele diz, nós vamos nos maravilhar. É Deus dando vida a mortos espirituais, vivificando, regenerando, nos tornando uma nova criatura. Mas nós ainda não experimentamos a plena redenção. Nossa alma foi redimida, nossa alma foi regenerada, mas nós ainda estamos num corpo onde habita o pecado. E quando é que o nosso corpo vai ser redimido? Naquele grande dia. E é por isso que ele diz, os mortos ouvirão a sua voz. E aqui entenda, a gente quando fala assim, a gente só tenta imaginar, vislumbrar ele falando, e mortos e corpos ressuscitando. Os que fizeram bem para a glória eterna, os que viveram para a glória do Senhor Deus, viverão eternamente com ele. Aí sim a redenção é perfeita para o homem. A alma redimida, habitando no corpo redimido, perfeito, glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Outros irão ressuscitar, os que fizeram mal, mas para a condenação eterna. Quando João aqui vem falar sobre Cristo, ele vem revelar a pessoa dele. E a gente precisa, portanto, entender o propósito. Porque ele vem dizer que a vida eterna é o quê? Que conheçam a ti como verdadeiro Deus e a mim, a quem enviaste. Este é o propósito. A vida, mas só a vida eterna para os que creram em quem Cristo é e que creram na sua tão grande redenção. Aplicando para nós, trazendo duas aplicações para nós. Primeiro, meus irmãos, com relação à doutrina da Trindade. Esta é uma doutrina, digamos assim, que ela é tão difícil de compreender, mas ela é a nós revelada na Escritura. Nós devemos crer e submeter a nossa razão a esta verdade da Escritura. Não é a razão que é autoridade sobre o que nós devemos crer. É a Bíblia que é autoridade sobre a nossa razão. O que nós não conseguimos compreender com tanta clareza, nós submetemos a nossa razão àquilo que a Bíblia revela. E a Bíblia nos revela um Deus triuno, um Deus único, em tripla personalidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Indivisíveis, na mesma essência, na mesma glória, no mesmo poder. Mas a segunda aplicação é que todo conhecimento de Cristo nos é revelado não somente para que nós venhamos conhecê-lo de modo, digamos assim, apenas para ter informação. Todo conhecimento sobre Cristo não é para trazer apenas informação na nossa mente. A gente saber intelectualmente, eu sei quem Ele é. E saiba disso, os demônios também sabiam quem Ele é. Os demônios diziam que Ele era o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, vieste para nos atormentar. Mas qual é a razão, ou qual é o propósito do conhecimento de Cristo? Para aquilo que João vem a dizer, creia nele. Creia que Ele é o Filho de Deus. Creia que Ele veio para lhe redimir, para salvar. Mas conheça com o propósito de amar o Senhor. Esta é a bendita pessoa que nos é revelado. E é Ele que nós devemos amar acima de todas as coisas. É a Ele que nós devemos devotar amor. É a Ele que nós devemos devotar gratidão, louvor, honra. Porque sendo Ele Deus, se fez homem. E sendo Ele Deus, se fez homem na forma de escravo, de servo. Para fazer o quê? Para salvar pecadores como eu e como você. Mas venha, acima de tudo, conhecer para amá-lo e obedecê-lo. Se sujeitar a Ele como Senhor da sua vida, como aquele que é digno da sua gratidão, e a sua obediência a Ele deve ser uma obediência de gratidão.
Meus irmãos, nós sempre devemos ficar fascinados por Deus ter, como eu falei, essa tão grande condescendência. Quis Ele revelar a pessoa de Cristo. Na glória nós vamos conhecer perfeitamente como Ele é. Nós vamos vê-lo como de fato Ele é. Mas enquanto isto não chegar, esta revelação é suficiente para nós vivermos e termos a plena convicção de Cristo. Quem Ele é? Ele é Deus. Esta é uma convicção interna. Esta é uma certeza que todo crente deve ter. Ele é Deus. Ele é o Deus que se fez homem. Mas há mais uma convicção que deve ter. Ele é meu Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é aquele a quem eu presto a plena obediência por ser Ele o Deus que é. Deus nos abençoe, Deus nos faça cada dia conhecer mais e mais a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos muito gratos a Ti por Tua tão grande condescendência para com pecadores como nós. Aprove a Ti, quis o Senhor se revelar a nós e quis o Senhor revelar acerca da Tua tão grande redenção, daquilo que o Senhor na eternidade resolveu fazer para salvar pecadores. E o Senhor resolveu salvar pecadores, não por suas obras, não por seus méritos, mas pela sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o qual a nós é revelado nas Escrituras, o qual é a nós descortinado sobre a sua pessoa, sobre quem Cristo é, tanto na sua deidade, tanto na sua divindade, quanto na sua humanidade. Ó Senhor, nós oramos suplicando que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e revele cada vez mais a Cristo a nós. Revele Cristo a nós, o Cristo que está revelado nas Escrituras. Ilumina o nosso entendimento para que venhamos conhecê-lo e conhecendo nós venhamos amá-lo, servi-lo, de fato crendo como nosso Senhor, como nosso único Salvador e Redentor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a nossa vontade sempre inclinada para fazer aquilo que está de acordo com a Tua vontade, revelada nas Escrituras. Inclina o nosso coração, Senhor meu Deus, para Te amar, para Te temer e para ter o desejo sincero de fazer aquilo que a nós é revelado da Tua vontade para nossas vidas. Assim pedimos, suplicamos, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém.